Eu tava fazendo uma live essa semana e um engraçadinho, um papagaio, né? Aquele bicho que só repete as coisas, mas não tem capacidade nenhuma de refletir sobre o assunto que ele está falando, perguntou: você acha que o Lula é o maior ladrão do Brasil? Então preparei uma resposta mais elaborada para ele. O Lula com certeza é o maior ladrão do Brasil, principalmente se a gente excluir o Dom Manuel, rei de Portugal, que estuprou o Brasil enquanto ele teve vida para isso, levando toda a riqueza que coube nas caravelas e que transformou Portugal numa potência mundial naquela época. Portugal é um país assim, que não tinha nada. Isso sem falar dos seus descendentes, que sem direito nenhum sobre a posse das nossas terras aqui do nosso país, aportaram por aqui, mataram quem eles quiseram e distribuíram para a família e para os amigos dos amigos, um bando de puxa-saco traidor, todo o recurso que conseguiram transportar naquela época. Esses mesmos mercenários ainda construíram castelos para se proteger e fizeram seu pequeno reino aqui, criando também exércitos que eram pagos com a nossa riqueza, que era extraída do solo brasileiro, e ainda tendo a igreja como suporte para iludir os nativos, prometendo uma vida boa, mas só depois que eles morressem, como ainda hoje é utilizada para os imbecis que foram escravizados e morreram sem nunca terem tido a coragem para enfrentar esses verdadeiros ladrões, que eram chamados de nobres. Esses sim viviam como verdadeiros deuses aqui na terra, mas que não passavam de raposas velhas que tiraram a sorte grande e se apossaram verdadeiramente dessa galinha dos ovos de ouro chamada Brasil. Mas será que se a gente esquecer dos bilhões em ouro, pedra preciosa e tudo que foi extraído aqui, além, claro, das terras que a família real portuguesa pegou na mão grande, o Lula poderia ser considerado o maior ladrão da história do Brasil? Claro que poderia. Se a gente também esquecesse o Marechal Deodoro da Fonseca e todos os presidentes que vieram depois dele, até o golpe de 64, que deveriam lutar pela independência da coroa portuguesa, mas que só continuaram dando suporte para os mesmos ratos de esgoto que apoiaram o genocídio indígena e a corrupção generalizada, continuando a roubar o povo brasileiro e toda a oportunidade que a gente tinha de sonhar que um dia poderia ser um Brasil melhor. Nesse tempo, só homens ricos e com título de nobreza podiam se candidatar à presidência, obviamente elegendo um rato depois do outro, da extrema-direita, com o poder e a proteção ainda da coroa portuguesa, se apossando do máximo possível e deixando o brasileiro à mercê da própria sorte, sem nunca ter feito sequer uma reforma agrária aqui para dividir os terrenos para os brasileiros, que a essa altura do campeonato já tinham sido roubados por mais de 400 anos, até finalmente o golpe militar de 64. Agora sim, o Brasil estava sendo liberto, tomado de uma vez do Império Português. E aí então a gente poderia considerar sim o Lula o maior ladrão do Brasil, se não fosse um esquema armado para tirar das mãos de Portugal e entregar as maiores aves de rapina do mundo, que são os americanos, que mancomunados com traidores da pátria, brasileiros assim, como esses deputados e senadores de hoje em dia da extrema-direita, incluindo também a TV Globo, ratos imundos que ajudaram no golpe militar e entregaram o nosso país de mão beijada, que fincaram as suas bandeiras aqui até hoje, influenciando o nosso modo de vida e implantando esse capitalismo selvagem, também através das armas, dominaram o Brasil até os anos 90 sem nenhuma preocupação com o povo e nem com o nosso futuro, transformando de modo estratégico esse país numa colônia subdesenvolvida, com o objetivo de continuarem sugando tudo que eles pudessem, eternizando a nossa condição de país miserável ainda. E depois disso, Lula realmente se transformou, aí sim, no maior ladrão do país. Pelo simples fato de botar o dedo na cara desses imundos e dizer que minimamente eles teriam que acabar com a fome do povo brasileiro, que teriam que educar e dividir com aquele que é mais pobre.
Mas os ricos não são bobo nem nada, criaram todo um esquema de lei para se beneficiarem. E quando roubam, estupram e matam o pobre, o máximo que acontece com ele é dar uma entrevista na Globo para se justificar e dizer que é por causa de um país melhor. Todo aquele que ousar tirar do rico e dar para o pobre vai ser aniquilado por esses puxa-sacos que herdaram isso e estão mancomunados com os bilionários que sempre tiveram no controle, usando a igreja, o exército e as instituições e ainda a comunicação, e que especializaram-se em chamar de ladrão todo aquele que enfrentar esses vermes de esgoto e distribuir as riquezas do Brasil, aquele que é verdadeiramente de direito, o povo brasileiro.